Agora sim, muito bem-vindos então à nossa terceira aula, tá? Bases da Fé. E o objetivo dessa aula aqui, então, é nós darmos continuidade ao que a gente está aprendendo em cada uma delas. Então, na primeira aula a gente colocou a ideia de um alicerce, né? Uma base em que a gente está construindo. Então, na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre credos e confissões. Então, por que nós cremos o que nós cremos? Segunda aula nós falamos um pouco sobre Deus e como entender a Ele nos ajuda a entender a todo o resto. E quando a gente entende um pouco mais sobre Ele, compreende um pouquinho mais sobre Deus, todo o resto fica um pouquinho mais claro. Hoje a nossa aula, então, é sobre a salvação do homem. E aí, como a gente tinha dito na última aula, para nós entendermos melhor a nós mesmos, primeiro nós temos que entender a Deus. E aí, a partir do estudo de Deus, a partir do estudo da sua palavra, nós entendemos quem nós somos também. Então, essa aula aqui, talvez é uma aula que vai nos relembrar alguns conceitos, ou talvez ela vai esclarecer coisas que nunca estiveram claras antes para a gente. E com isso, o objetivo é que a gente realmente possa estar trazendo isso para o nosso dia a dia, trazendo isso para a nossa compreensão. Beleza? A primeira coisa que eu queria compartilhar é que só pode ser salvo quem está perdido. Quando eu era criança, minha avó tinha um sítio, e nesse sítio tinha vários caminhos no meio do mato em que levava para outros sítios, mas não era um caminho para o outro sítio, né? Eram caminhos da saída. Então, volta e meia eu ia com um cachorrinho que a minha avó tinha, né? Um cachorrinho não, né? Era um pastor alemão grande, a Tita. E aí, com um cachorro, eu ia passeando e tal, ia andando. Depois ela teve um outro cachorro que chamava Nero. E aí, esse cachorro, então, muitas vezes eu ia no meio do mato, ia andando, e ele sabia o caminho de volta. Então, eu tinha que estar suficientemente perdido para ser guiado por ele. Até lá, eu ia na frente. E chegou um momento da minha vida ali, quando eu era criança, que chegou esse ponto em que eu realmente me perdi completamente. Eu comecei a ser guiado pelo cachorro porque ele estava com fome, então ele sabia o caminho de casa. O que eu quero dizer é que a salvação do homem só acontece quando a gente reconhece que a gente está perdido. Senão, é a gente tentando andar por labirintos sozinhos e nós tentando buscar freneticamente uma saída. E a gente precisa deixar, aceitar que está perdido e deixar ser levado, então, na condução certa. Essa é a condução dessa aula. A gente vai falar sobre vários assuntos, vários conteúdos. Se você quiser anotar, fica à vontade. No final da aula eu passo todos esses conteúdos. Mas eu quero começar então falando sobre algumas coisas que talvez estão um pouco mais claras para a gente, mas a partir delas a gente vai conseguir construir as outras ideias também. Primeira coisa que a gente pode dizer sobre o homem, sobre nós, né, o homem, homem e mulher no sentido de gênero humano, é que nós fomos feitos à imagem de Deus. Olha o que diz Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o que nós vemos aqui? Primeiro, plural de majestade, que nós falamos na última aula. Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, façamos o homem. Então, essa criação aconteceu. E foi feito o homem e a mulher à imagem de Deus. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, que nós fomos feitos similares, mas não idênticos. Como a gente falou na última aula, nós não somos Deus, não somos deuses, nós somos criaturas, mas nós fomos feitos à imagem do Criador. Então a primeira coisa é, nós somos similares e não idênticos. Em quê? 4 fundamentos. Primeiro, morais. Nós temos consciência do certo e do errado. Se você estava no culto hoje, a gente compartilhou um pouquinho sobre consciência. E a verdade, até tem um livro que chama Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ele fala um pouquinho sobre essa ideia de que dentro de todo ser existe uma compreensão do que é certo e errado. A gente vê alguém sendo machucado por outra pessoa e a gente claramente vê que isso é errado. E ninguém precisa nos ensinar sobre isso. Nós já sabemos, e está dentro de nós. Então, esse senso moral. Segunda coisa, nós somos espirituais, nós temos uma alma, nós temos sentimentos, coisas internas, que não são palpáveis, mas que nós sentimos. Em terceiro lugar, nós somos mentais, nós pensamos, nós temos raciocínio lógico, nós avaliamos, diferente de qualquer outro ser vivo, nós temos uma mentalidade que consegue realmente pensar.
E por fim, nós somos relacionais. Nós nos relacionamos uns com os outros. Então, nesses 4 aspectos, nós somos similares a Deus, mas não idênticos a eles. Segunda característica dentro disso: o homem e a mulher foram chamados para serem representantes visíveis do Deus invisível. Lembra que nós falamos na última aula? Deus não é visível. Deus é invisível, não dá para associá-lo a uma forma, porque ele está em todos os lugares e ele não tem uma forma física. A forma física dele é Jesus encarnado. Então, o homem nasceu, o homem foi criado para que ele fosse um representante visível do Deus invisível. Na Roma antiga, ou na Grécia antiga, muitas cidades, o imperador estava governando sobre aquelas cidades, mas ele não estava lá. O que se fazia então? Se colocava uma estátua do governador ou do imperador naquela cidade. O que dizia é: aonde existe essa estátua, aquele governador impera. Então, mesmo que ele não esteja ali, aquela estátua representa o governador ou imperador. Basicamente, o que Deus nos fez é para que nós fôssemos perfeitamente a sua imagem diante da natureza. Para que, mesmo Deus não sendo visível, nós fôssemos a visão, a percepção de um Deus para com a natureza. O que acontece é que, nesse momento também, o homem e a mulher são criados com livre-arbítrio. Olha o que diz Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, isso aqui é um poder de escolha. Deus não nos fez robozinhos em que nós éramos condicionados a escolher o certo, porque senão nós não temos escolha, nós simplesmente estamos fazendo o que já nos foi ordenado. Agora, Deus dá o livre-arbítrio ou a liberdade para Adão e Eva, e eles estão escolher se eles comeriam do fruto e se afastariam de Deus ou não comeriam do fruto e continuariam com Deus. Deus quer um relacionamento genuíno e não seres domesticados. E aqui no começo a gente consegue perceber isso. Seguir a Deus era uma opção e não uma ordem. E isso vai ser bem importante para a gente entender um pouco no final da nossa aula. Mas o livre-arbítrio foi dado a Adão e Eva. Terceira coisa que a gente vê nesse momento: questionamentos. Se você vê Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 22, são os únicos capítulos da Bíblia que não tem pecado. O resto é um lamaçado de pecado. O capítulo 3 de Gênesis é onde o pecado entra no mundo. E a verdade é que Eva, então, chega próximo à árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, e a serpente, a representação de Satanás, então, atenta, dizendo que ela poderia comer aquele fruto. Agora, olha a tentação que Satanás, através da serpente, faz em Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que é o questionamento? O que é a armadilha de Satanás? Questionar a Deus. Tudo o que Satanás faz é questionar a Deus. E desde o início até o fim, o seu fim, é o que ele quer fazer: questionar a Deus. A primeira coisa que ele diz é: se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Ou seja, o que Satanás está questionando é: não é bem isso que Deus disse. A solução de Satanás é: se vocês comerem, vocês vão ser deuses. Agora, o resultado que Satanás queria é: se vocês comerem, eu que serei o Deus de vocês. Então, o pai da mentira, ele é astuto, ele sabe como convencer. E o que acontece, então, nesse processo é que Adão e Eva comem do fruto e, a partir deles, nós nunca mais temos livre-arbítrio. Agora, eu quero explicar um pouquinho sobre nunca mais ter livre-arbítrio e a diferença de livre agência. Existe uma diferença desses 2 pontos que é o seguinte: os únicos que tiveram livre-arbítrio, ou seja, tiveram a liberdade de escolha entre Deus e longe de Deus, foram Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, nós temos livre agência, ou seja, nós temos liberdade sobre os nossos atos, mas nós naturalmente somos inclinados para o mal. Nós somos naturalmente inclinados para o pecado. Sabe o que diz 1 João 5,19? Sabemos que somos de Deus e que o mundo está
que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, eu só saio da escravidão de Satanás quando eu me aproximo de Jesus. Senão, eu sou escravo. Eu não sou livre para as minhas escolhas. Eu sou condicionado para as escolhas más, se não é por Cristo. Agora, isso é profundo, porque quer dizer que todo aquele que não tem a Cristo está como escravo. Mas muito bem, esse início, o que acontece é que Adão e Eva comem do fruto e o pecado entra no mundo, acontecem coisas a partir disso, que repercutem diretamente em nós. Por isso que nós entendemos a palavra de Deus, nos ajuda a entender quem nós somos. Olha o que acontece então. A primeira coisa que acontece são rupturas. Imagina que essa imagem, que era perfeita, de Deus, né? Essa imagem refletida, ou seja, o representante visível do Deus invisível, ela tem uma rachadura. Existe uma ruptura, então. Existe uma quebra de tudo isso. Em pelo menos 5 áreas. A primeira área é uma quebra teológica. A forma de como nós vemos a Deus, ela é quebrada. De tal forma que a primeira coisa que acontece quando Adão e Eva comem do fruto é que eles se escondem de Deus. E quando Deus pergunta, eles estavam escondidos. Agora, aquele relacionamento perfeito com Deus, ele é quebrado. Segunda coisa, psicológica. Como nós nos vemos. O que acontece quando eles comem do fruto é que eles se percebem nus. Até ali eles estavam nus. Nada mudou. Mas naquele momento, aquela visão, então, ela é quebrada, perfeita, e eles começam a perder a sua pureza, e eles se veem nus, eles se escondem. Terceiro, sociológico. Como cada um vê o próximo. A primeira coisa que Adão responde é: Deus pergunta, onde você está? E ele diz, eu tive medo, me escondi. E aí, Deus começa a perguntar, então, o que aconteceu? E a primeira coisa que Adão diz é, a mulher que tu me deste deu o fruto. Então, aquela parte social, aquele relacionamento perfeito do homem e da mulher é quebrado. Mais uma coisa também dentro disso, a parte ecológica e a parte econômica. A criação, a Bíblia fala que ela decaiu e a produção se tornou mais difícil. As consequências do pecado é que com o suor do rosto do homem, ele colheria então dos frutos da terra e então teria o seu trabalho. Não era mais natural, não era mais tão leve. Então, e a parte ecológica, em vários sentidos, é que a criação que era perfeita de Deus, ela começa a ter problemas. Tudo isso mostra que o pecado distorceu a imagem, mas não perdeu a imagem de Deus. Então, não impede que seres humanos possam representar Deus em momentos específicos diante e através de Jesus, mas que isso é um processo que a gente precisa se aproximar. Olha o que Tiago 3,9 diz. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem, aliás, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, essa imagem, ela pode ter sido quebrada, mas não perdida. Nós ainda podemos apresentar os atributos dele. O amor, a misericórdia, várias outras coisas, não mais perfeitamente, e nem mais como deveria ser no início. O pecado, ele distorce essa imagem, ele quebra. E é por isso que nós temos tantas lutas e tantos problemas no meio de tudo que a gente vive. Segunda coisa dentro do pecado é que nós temos um pecado herdado. Heranças são especiais em alguns pontos, né? Tem gente que tem olho azul e fica feliz quando o filho tem olho azul também. Agora, tem outro que, aqui em casa, a Sofia é alérgica a mosquito e ela passou alergia para as duas crianças, né? Para a Sara e para a Elisa. Eu tenho rinite e passei para as duas crianças. Queria só passar as coisas boas, mas a gente nem sempre passa as coisas boas. Mas herança é o que passa de um para o outro. Qual que é a nossa herança de Adão, então? Ou seja, lá do princípio. Exatamente o pecado. Olha o que diz Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que acontece é que houve um pecado original. E para esse pecado original é importante a gente entender uma coisa. Em primeiro, a quem Deus tinha dado a ordem? Deus tinha dado a ordem a Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão passou essa ordem a Eva.
Mas quando Eva come do fruto, quem era o representante legal era Adão. Tanto que a pergunta que Deus faz é: Adão, onde você está? Porque ele era o responsável, a ele que Deus tinha dado a ordem. Então, Adão é o responsável e irresponsável. De certa forma, é o primeiro que traz esse pecado original, da onde nasce todo o pecado, da onde começa todo o pecado para com toda a humanidade. E através dele, a morte. Então, as consequências disso é que todos temos pecado. De uma linha bem clara, se eu digo que todos têm pecado, eu digo que o bebezinho mais bonito que nasceu, ele já possui pecado, ele já nasce em pecado. Davi disse isso: em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado já está dentro de nós. É o que eu tinha dito, a livre agência. Nós não escolhemos se vamos caminhar com Deus ou se nós vamos caminhar com Satanás. Nós estamos sentenciados à morte até que Cristo transforme a nossa vida. É isso. Então, essa é a percepção. Segunda coisa, olha o que diz Tiago 2:10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um único ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, imagina um salto de vara. E o salto de vara sempre é estabelecido a altura pela última pessoa que pula. Pois é, Deus pula o salto de uma altura perfeita. E aí, o que acontece é que Adão pula. E completamente errado, tropeça e não consegue nem chegar perto. E todos nós estamos sentenciados, então, à mesma coisa. Se você não pular na altura que Deus pulou, você está perdido. Esse é o problema que acontece na humanidade naquele início. É o problema que naquele momento parece não ter solução, porque o homem então está longe de Deus. E agora a gente vê as consequências disso. Em primeiro lugar, o que acontece é a morte física. Ou seja, olha o que diz Gênesis 3:22. Então, disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. O que acontece? Na criação da humanidade, na criação de todas as coisas, Deus havia estabelecido duas árvores. Primeiro, a árvore da vida, e segundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nos dá a entender é que a árvore do conhecimento do bem e do mal traria a morte eterna, e de fato é o que acontece, a consequência. E a árvore da vida traz vida eterna. Ou seja, se você come desse fruto, a sua vida não termina mais, eterna. O que acontece é que Deus, sabendo que o homem agora estava distante dele, e essas rupturas aconteceram, Deus é misericordioso e diz: eu não posso deixar que o homem e a mulher, estejam aqui no jardim, comam desse fruto, para que estejam para sempre longe de mim. Eles precisam se afastar desse fruto. E assim, a consequência que acontece na nossa vida é a morte física. Você já percebeu como o enterro sempre é triste? Sempre é um ambiente de luto, é um ambiente difícil e que ninguém está confortável, porque nós não fomos criados para a morte. É por isso. Teologicamente, existe uma ruptura, da qual nos leva, então, através do pecado, para a morte, mas nós não fomos criados para a morte. Nunca é natural e nunca vai ser natural. A gente vai ver no final dessa aula como a morte do cristão tem uma esperança por trás, mas não é natural. Para a gente não é algo bonito, não é algo alegre, é algo fúnebre. E exatamente por isso. O segundo ponto é a morte espiritual, ou seja, Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário é o que a gente recebe no final do mês depois de ter trabalhado. O salário de eu ter pecado uma vez só, que seja um detalhezinho. O salário de tudo isso é a morte eterna. Imagina que você faz um omelete com 150 ovos. E você vai fazer aquele omelete para todo mundo poder comer da tua casa, da tua vizinhança. Mas um desses ovos está podre. Ah, você mistura ali no meio, já tinha quebrado 102 ovos, agora mistura e bota o resto. Você ia comer esse omelete? Eu não ia, porque tem um ovo podre. E isso contamina todo o resto. Assim é o nosso coração. Não importa o quanto, importa
é que nós temos pecado. E isso nos condena. E essas são as consequências. E a primeira consequência delas é que a morte física é a menor dessas consequências. Porque existe uma morte eterna, espiritual. Sem Deus, eu vivo eternamente distante dele, no inferno. E essa é a consequência mais pesada de todas as outras que a gente possa pensar. Por fim, só um detalhe dentro desse assunto. Qual é a origem do mal? E a grande questão é essa. Puxa, se Deus criou todas as coisas, então certamente ele também criou o mal, certo? Não. Olha o que diz 1 João 1,5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Ou seja, o mal, ele na verdade não é uma criação de Deus. Ele é a ausência de Deus. A oposição, a queda de Satanás, a rebelião dele. Ou seja, não existe nenhum tipo de harmonia entre o bem e o mal. Porque o mal é exatamente a ausência do bem. Como as trevas, a escuridão é exatamente a ausência de luz. Mas se você botar um pouquinho de luz no meio das trevas, já não é mais trevas. Então, este é o grande problema da distância de Deus e a transformação que a proximidade de Deus faz. Muito bem, vamos seguir que a gente tem vários temas aqui. No final da aula, fiquem à vontade para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá? Deus viu a nossa condição. Deus viu que nós nunca íamos conseguir saltar a vara na altura que precisava. Então, em Gênesis 3,15, nós vemos a primeira promessa. Olha o que diz. Porém, inimizade entre você e a mulher, isso era Deus falando para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Satanás, em Gênesis 3,15, já estava sentenciado a ser destruído. No início de tudo, no primeiro momento em que o pecado é criado, já existe uma promessa de que ele seria destronado e destruído. E isso é muito especial, porque a Bíblia, ela conta uma história da redenção de Jesus desde o seu início. Agora, pensa comigo. Nós temos um representante, certo? O nosso representante é Adão. Então, se Adão pecou, todos nós pecamos. Se ele tem problemas, todos nós temos. Do pecado original é um pecado herdado. Todos nós já nascemos com pecado. Então, a gente não consegue resolver esse problema, porque a gente já nasce condenado. A única forma de nós resolvermos esse problema é nós termos um novo representante. E a coisa mais bonita da Bíblia é que se Deus, ao olhar o tamanho e a altura da vara, o que ele decide é descer à terra, então, em forma humana, e ele mesmo saltar. A salvação nada mais é do que Cristo tomando o nosso lugar nesse salto. E ele fazendo o que nós não conseguimos fazer. Deus envia Jesus, não nascido de homem. E olha um argumento teológico dentro disso, de que nosso representante inicial do pecado original é Adão. Ele é o representante. Adão e Eva pecaram, mas Adão era o representante. Então Jesus vem e Jesus não nasce de um homem. Ele é o único na humanidade que não nasce de um homem, mas do Espírito Santo com uma mulher. Jesus nasce, então, sem pecado. Porque ele não tem esta herança que vinha, então, desde Adão. Jesus, então, ele se torna o novo representante. Como a gente viu na primeira aula, 100% Deus, sendo plenamente Deus encarnado e 100% homem, um representante físico, real, com as suas limitações humanas, mas com seus atributos divinos, 100% Deus e 100% homem. Olha o que diz Mateus 1,18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, com Maria, gera então Jesus. E ele então passa a ser o nosso novo representante. Quais são as características de Jesus para que ele possa ser então nosso representante? Resumindo, são 3 delas. Em primeiro lugar, isso aqui a gente pode chamar dos ofícios de Jesus, né? O que ele faz então por nós ou em nós. Em primeiro lugar,
Jesus é o perfeito profeta. Quando a gente lê Hebreus, a gente vê essa carta, esse livro, começando dizendo o seguinte, no capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, Jesus, diferente de qualquer outro profeta, e a função do profeta era falar a voz de Deus ou a mensagem de Deus para o povo, Jesus, diferente de qualquer outro profeta, ele é o profeta definitivo, do qual traz a mensagem perfeita de Deus. E é aquele representante perfeito porque ele é o próprio Deus. Segunda coisa, Jesus é o sacerdote. E o sacerdote era aquele que uma vez ao ano ele pegava um cordeirinho e ele sacrificava no Santo dos Santos para expiar, ou seja, limpar os pecados do povo. Então era o perdão dos pecados. Olha o que diz Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é alguém que Abraão ele presta honra, dá o dízimo então do que ele recebe. Melquisedeque é um sacerdote antes de que Deus tenha decretado o sacerdócio através de Arão, através das outras pessoas. Ou seja, o que Deus está dizendo é que esse Melquisedeque representava alguém muito maior. E agora ele está mostrando que é esse Jesus, o sumo sacerdote, aquele que de uma vez por todas expia o pecado, limpa o pecado da humanidade. Por fim, Jesus é o grande rei. E um dia nós estaremos no seu reino. E a Bíblia fala, e nós vamos ver isso na próxima aula, sobre o reino de Deus. E como a igreja representa, de certa forma, esse reino aqui na terra e aonde nós vamos um dia encontrar esse Cristo. Olha o que diz João 18:36. Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia fala que um dia todo o joelho se dobrará. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Tinha um professor de seminário que dizia que uns joelhos serão dobrados, outros serão quebrados. Aqueles que odeiam a Cristo, aqueles que fazem todo o contrário, um dia vão se prostrar diante de Jesus. Todos. Não importa quem você pensar. Todos se prostrarão diante do grande rei. Agora, esses ofícios, eles acontecem na nossa vida, mas talvez não são tão palpáveis para a gente entender tudo isso. E é por isso que a gente precisa entender como a salvação acontece. A última parte dessa aula, nós vemos o processo de salvação. Mas dentro disso, eu queria destacar alguns processos que acontecem. E esses processos são muito especiais. Eu só quero destacar 3, mas a gente entendendo esses 3, a gente entende de onde a gente estava para onde a gente foi trazido através de Jesus. Em primeiro lugar, a propiciação. Propiciação quer dizer a expiação dos pecados, ou seja, limpar os pecados do povo. Essa é a história do bode expiatório. Você certamente já ouviu em um contexto de reunião, em um contexto de fala, de conversa, aquele ali é o bode expiatório, ou seja, ele vai levar a culpa no lugar de todo mundo. Pois bem, esse termo, ele é de uma origem bíblica. O que acontece é que uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele ia e escolhia 2 bodes. Esses 2 bodes, então, eles eram levados e eles eram sorteados, porque cada um ia ter uma função. Um desses bodes, ele ia ser sacrificado, e através do derramado sangue dele, era como se os pecados do povo fossem limpos. A ideia é que se o salário do pecado é a morte, então, se todos estão condenados à morte, então a morte daquele animal representava a não morte daquelas pessoas naquele momento.
ou seja, o perdão. E era isso que acontecia com aquele primeiro bode, ele era sacrificado. O segundo, o sumo sacerdote colocava suas mãos, e é como se ele impusesse todos os pecados do povo àquele bode. Então eles pegam aquele segundo bode e jogam ele no deserto, muito longe de qualquer outra civilização e qualquer outra pessoa, para dizer que então aquele lugar estava mandando os pecados para bem longe. Esse era o bode expiatório, porque ele levava a culpa de todos os pecados nos seus ombros e ele era lançado longe. A verdade é que Hebreus 10:4 diz o seguinte: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Essa era só uma solução paliativa. Era tudo que eles tinham naquele momento, mas Deus sabia que aquilo ali não ia resolver o problema deles como um todo. O versículo 5 então diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ou seja, Jesus é o bode expiatório definitivo. Isaías 53 fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A gente falou isso nos últimos cultos. Quer dizer que todas as doenças que eu possa ter, quer dizer que todos os sofrimentos que eu possa ter, todos os pecados que eu fiz, que eu cometo ou que ainda vou cometer, tudo, Jesus tomou sobre si, naquela cruz. Ele pagou o preço de todos. E a propiciação diz de que está pago o preço, que já está pago. A segunda coisa, e é uma imagem muito bonita, é a da justificação. Justificação é um termo legal, ou seja, um termo do direito, que quer dizer que justo é aquele declarado pelo juiz justo. Então, nós somos o réu, os culpados do pecado. Como a gente viu, um pecado só me condena, então eu estou condenado. Assim, o que acontece é que diante de Deus, o grande juiz, agora, através de Jesus, nós temos um advogado. E quando Jesus, então, lê a carta da nossa sentença, ele não manda, então, os nossos pecados, mas ele manda a justiça dele, ou seja, quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso pecado, mas ele vê Jesus, a santidade de Jesus. E assim, nós somos perdoados. Olha o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, e assim segue o texto. Mas ali nós vemos a questão de justificação. Por fim, o terceiro termo que eu queria compartilhar é o da adoção. Olha o versículo de João 1, 12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que quer dizer com isso? É que eu não sou filho de Deus naturalmente. Nós não nascemos filhos de Deus. Existe aquela frase que diz: eu também sou filho de Deus, poxa, eu também mereço isso. E a Bíblia fala pelo contrário. Nós só somos filhos de Deus quando Jesus, ele transforma a nossa vida, ele se aproxima de nós. E o que acontece é que quando entregamos nossa vida para Jesus, por meio de Jesus, que é o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Esse é um princípio de adoção. Jesus é o único filho legítimo, nós somos adotados. E uma das coisas mais bonitas de adoção é que nós também nos tornamos legítimos. Apesar de não termos nascidos da carne e não sermos dessa essência, nós nos tornamos filhos legítimos, verdadeiros. Alguns anos atrás, bem aqui na frente de casa, na Ada Mascarenhas, eu fui deixar minha irmã aqui numa reunião.
E aí eu fui dobrar com o carro, não olhei, aqui vinha um outro carro a toda, e eu bati, aí o carro parou no meio, no canteiro central. Saiu uma moça super irritada e ela começou a brigar comigo e falou: Como é que você não olhou tudo isso? E eu não tinha nada para dizer para ela, porque eu era culpado. Eu não olhei, eu bati o carro. E, obviamente, no meio de uma batida de carro, como todo mundo sabe, o que mais aparece são curiosos. Só que o que aconteceu é que eu tinha acabado de deixar a minha irmã na reunião da igreja. Então, todo mundo que estava na reunião saiu para ver o que aconteceu. E descobriram que eu era o culpado de ter batido o carro e que aquela mulher estava me xingando com razão. Ela foi chamar o pai dela, então foi discutir, foi resolver e tal. Iam chamar a polícia ali para tirar foto e tal, para ver quem era o culpado e tal. Mas eu sabia, a culpa era minha. E eu estava muito nervoso. Eu não sabia muito o que fazer. Aí eu liguei para meu pai. E quando eu liguei para meu pai veio. E então, o que aconteceu naquele momento é que aquela mulher parou de falar comigo, apesar de eu ser o culpado, e começou a acertar com meu pai e falar com ele. E eu, no meu ápice de 18 anos, não estava respondendo sobre o que eu tinha feito. Mas o que acontece um tempo depois é que chega uma carta, então, na nossa casa, me intimando, então, para comparecer diante do juiz, para, então, pagar o conserto do outro carro. E eu tinha que, então, aparecer, né, com aquela carta, né, a partir disso, diante do juiz. Então, beleza. Eu fui lá, eu fui com meu pai. E quando a gente sentou naquela sala, que para mim era um tribunal, aquele juiz não falou comigo. Eu era o culpado. Eu tinha feito errado. Eu era o responsável. Mas aquele juiz, ele não virou para mim, mas ele virou para o meu pai e perguntou: Vocês vão pagar? Ele disse: Sim. Eu não tinha nada para pagar. Eu não tinha como resolver isso. Mas meu pai resolveu. E para mim, essa talvez foi a maior analogia que eu consegui entender e talvez que eu consigo passar do que Jesus faz com a gente. Não importa o que a gente fez, não importa quem a gente é, não importa o que a gente faz. Diante de Deus, quando a gente está com Jesus, não é quem nós somos, mas é quem Ele é. Deus não olha para nós para nos condenarmos em Jesus e dizendo: vocês erraram, vocês estão errados. Ele olha para Jesus e diz: você é santo, então Ele está contigo, Ele pode entrar. É isso. Essa é a verdade profunda do que Jesus faz quando nós nos entregamos a Ele. E é por isso que a grande pergunta, a primeira grande pergunta que fica para a gente é: será que eu sou salvo? Será que então eu sou salvo de verdade? Eu já entendi essas verdades? Duas coisas que eu quero falar. Em primeiro lugar, imagina uma moeda que tem dois lados. A Bíblia fala que você entregar a vida para Cristo é como se fosse uma moeda que tem dois lados. Não existe um lado mais importante, mas existem duas coisas. A primeira coisa é você se arrepender. A Bíblia fala em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É entender a minha condição de pecador. Só é salvo quem está perdido. Lembra? Foi a primeira coisa que nós falamos. Só é salvo quem se reconhece como perdido, se arrepender. O segundo lado dessa moeda é crer. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Arrependimento e crer. São esses dois lados da moeda que fazem que quando eu me arrependa dos meus pecados, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu estou salvo. Agora, isso acontece não por quem eu sou, mas por quem Ele é. E isso pode ser uma declaração simples. Olha o que diz Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É o confessar, é o entender que de fato Ele é o único caminho. Agora, a segunda coisa dentro disso é que nós vemos então esse conceito da graça e da lei. Efésios 2:8-9 fala: Pois pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que quer dizer que a minha salvação não vem por uma conduta moral. Não vem se eu sou bonzinho ou se não. Isso não vai importar diante do tribunal de Deus.
não tem a ver com a minha presença na igreja, não tem a ver com o cumprimento de sacramentos, isso não garante nada. Se você vai numa igreja católica tradicional, você vê que tem os sacramentos. Os sacramentos são os meios de graça, ou seja, como eu sou salvo. Então, você tem, acredito que são 7 ou 9 sacramentos ali, você tem essa sequência. Então, tem o casamento, tem o sacramento do casamento, que tem que ser casado na igreja, tem o sacramento de várias outras coisas, e você vai cumprindo eles para você ser salvo. Agora, o que a Bíblia fala é que não há nada que eu possa fazer para ser salvo. É a graça. Graça quer dizer um presente merecido. Eu não mereço. Ou seja, só Jesus. É só por Ele. Nada mais. E quando eu entendo que é só por Ele é quem me garante a salvação. Muito bem. Pensando nessa questão da garantia de salvação, deixa eu entrar um pouquinho mais nessa parte teológica, então, que a pergunta é: ok, eu acho que eu já sou salvo. A questão é, eu ainda estou salvo? Porque ontem, ou anteontem, ou teve um momento, ou eu estou agora em pecado. Agora eu estou fazendo uma coisa que Deus não se agrada. E a minha consciência me acusa. Ou eu fiz isso há muito tempo, me afastei, e agora? Eu preciso pedir de novo para Jesus entrar no meu coração? O que está acontecendo? Agora, olha esses textos aqui de uma forma bem clara. Em primeiro lugar, João 10, 28. Desculpa, minha parceirinha aqui é dar um oi para todo mundo. Dá oi. Fala oi. Pronto. Vai lá. Primeiro lugar, João 10, 28. Diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esse é um contexto em que Jesus está falando como pastor para com as suas ovelhas. Quer ver um segundo texto? Efésios 1, 13, 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, vocês ouviram sobre quem é Jesus e vocês creram que ele é a salvação, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que acontece é que na época em que isso foi escrito, ou até anteriormente, se você vê, por exemplo, no livro de Daniel, em que o rei Dario ele faz um decreto que todo aquele que não adorar ao próprio rei vai ser lançado na cova dos leões. Então, dizem que Daniel vai ser lançado porque ele não está adorando ao rei, e o próprio rei Dario fica triste, mas ele não pode tirar aquela lei. O que acontece é, todo rei tinha um anel, e nesse anel ele tinha um formato da sua assinatura. Então o que se fazia era colocava uma pasta embaixo então da lei que ele criava e ele carimbava, ele selava aquela lei. E quando ele selava, ninguém mais podia revogar aquela lei. O que esse texto está dizendo de Efésios 1:13 é que o Espírito Santo ele sela no nosso coração dizendo: você não é mais propriedade de Satanás. Agora você é propriedade de Cristo, daqui para sempre. Ele é a garantia da nossa herança. E isso é muito especial, porque quer dizer que eu não estou tentando caminhar bem na minha vida, obedecendo a Deus, porque eu vou ser salvo, porque não é isso que me garante. É a primeira coisa que a gente viu. Em segundo lugar, não é com medo de sair ou de perder isso, porque eu não posso perder por demérito algo que eu não ganhei por mérito. Então, no meio de tudo isso, a Bíblia fala em vários momentos sobre a garantia de salvação. Talvez a grande pergunta e a grande questão é, puxa, mas eu conheço pessoas, Samuel, que estavam na palavra ou estavam no nosso meio, caminhavam aqui na igreja e agora se afastaram, então essa pessoa com certeza se afastou. O grande dilema e a grande questão é se essa pessoa de fato ela era convertida, tinha rendido o seu coração a Cristo ou ainda não. E esse processo é um processo. A gente vai ver logo depois exatamente sobre isso. Mas a grande questão é o que Jesus faz na nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus é quem nos salva. João 10:9 diz: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O que acontece é que no contexto pastoril, de pastoreio do campo mesmo, se colocavam, haviam tipo cercados onde as ovelhas ficavam no meio do campo, mais afastado, não era a casa das pessoas, mas era afastado no campo.
E não tinha uma porta daquele cercado, ou seja, o pastor deitava na porta. Então a ovelha só saía se passasse pelo pastor. O que Jesus está dizendo é: eu sou a única salvação, eu sou a porta. Vocês só entram se for por mim. Eu sou o único caminho até Deus. Segundo lugar, a santificação, o caminho. O João 14,6 diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho que me leva até Deus. E por fim, a glorificação. É o que diz em Romanos 10, o texto que nós lemos antes. Ou seja, o destino. Jesus é o único caminho, ele é o único destino, é o único que pode me levar até Deus. E nesse contexto inteiro, o que Jesus faz na nossa vida é voltar às coisas como deveriam ser lá no princípio. Lembra da imagem perfeita que nós fomos criados por Deus? Aquela imagem que foi distorcida pelo pecado, agora nós vemos a imagem restaurada em Cristo. Olha o que diz Romanos 8, 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que eu quero dizer é que nós fomos chamados através de Jesus para sermos a sua imagem. A imagem de Deus perdida através do pecado, ela é restaurada em Jesus. E isso é muito bonito, porque quer dizer que cada vez que eu estou aprendendo sobre Jesus, eu estou caminhando com Ele, eu começo a estar mais restaurado na imagem. Até que, por fim, essa imagem esteja perfeita. Para nós terminarmos a nossa aula, então, eu quero apresentar um pouquinho desse quadro. E esse quadro ele tem a ver com todas as aulas que a gente falou até agora. Esse quadro tem a ver com o processo de salvação na nossa vida. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas agora eu quero colocar ele um pouquinho mais em ordem. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre o calvinismo e o arminianismo? Pois é, esse é o ponto em que essas duas ideias vão convergir na ordem das coisas. Os dois concordam com a salvação, os dois concordam com a parte fundamental. A dúvida deles é sobre alguns processos. E eu vou apresentar um pouquinho do meu ponto de vista, talvez o nosso ponto de vista mais próximo da Conde também, e que tem um pouco mais a ver com esse ponto de vista calvinista, mas, de novo, entendo que nós temos uma avaliação em cada um dos pontos e essa é a parte da salvação que nos ajuda a entender. Vamos por partes, então, depois a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso em cada um dos pontos. Em primeiro lugar, o que acontece para que eu e você possamos ser salvos? A Bíblia fala sobre a eleição. E apesar de ser um termo difícil da gente compreender, que Deus escolheu pessoas para serem salvas, quer dizer que ele escolheu pessoas que não seriam salvas também, e isso é muito complicado para a gente entender. Como a gente viu, Deus é transcendente e não cabe nos nossos pensamentos de julgamento dizer isso é justo, não é? Mas Deus escolhe. Olha o que diz Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E se você ler esse texto, você pode pensar, puxa, eu conheço Jesus, eu caminho com ele. Mas a grande questão é, existem pessoas que não caminham com ele. Então Deus não escolheu? Pois é, duas coisas a dizer disso. Primeiro, Deus não deixa de ser justo, apesar da eleição. Deus não deixa de ser amoroso, apesar da eleição, ou misericordioso. Esse é um termo que aparece na Bíblia, mas ele não deixa de ter nenhum dos seus atributos. Como? Eu não sei, mas ele não deixa. Em segundo lugar, talvez o primeiro argumento que a gente pensa é, até por isso que o meu vizinho não toma uma decisão, não é eleito. Para que eu vou falar de Jesus para ele? A grande verdade é que a gente não sabe quem é. Mesmo que nós creamos, então, na doutrina da eleição, eu não sei quem é eleito e quem não é. Eu preciso compartilhar do amor de Cristo a toda criatura. Isso é o que a própria palavra de Deus diz, que todos precisam conhecer dessa verdade. Então, cabe a mim falar e cabe ao Espírito Santo tocar o coração. O que acontece, em segundo lugar, é exatamente isso, o chamado do Evangelho. Ou seja, Romanos 10, 13 e 14 diz assim, porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem nunca creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Ou seja, nós precisamos pregar, precisamos falar de Jesus, precisamos falar desse plano eterno. Nós precisamos falar porque as pessoas não vão conhecer a Cristo sem que nós falemos. Então, o chamado do evangelho é a segunda coisa que acontece no coração de cada um, ou a primeira coisa que acontece. Em primeiro lugar, antes da criação do mundo, Deus já escolheu todos aqueles que seriam salvos. Segundo, eu preciso ouvir o evangelho. A terceira coisa é uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo tocando no coração da pessoa, que diz assim, João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, o que Jesus estava mostrando, e o que a gente precisa entender é: eu não consigo entender a verdade da palavra de Deus se o Espírito Santo não traduzir ela para mim. Existem trechos da palavra de Deus que diz que existem as coisas espirituais, eu só consigo entender espiritualmente, só se o Espírito Santo me mostrar. É como se houvesse uma venda dos meus olhos e que o Espírito Santo precisa tirar para que isso seja claro. Quer ver como já aconteceu na tua vida? Eu duvido que você tenha aceitado a Jesus na primeira vez que você ouviu o Evangelho. Talvez isso aconteceu, isso é muito especial. Mas, em geral, a gente escuta algumas vezes antes, até que parece que um dia aquilo fez sentido. Isso não tem a ver com a gente. Puxa, eu estava num bom dia, estava num dia mais espirituoso. Não tem a ver com a gente. Isso tem a ver com uma ação do Espírito Santo, de simplesmente tirar essa venda e fazer com que a gente entenda. E o quarto passo, então, depois disso, é a conversão, que fala exatamente daquela moeda que tem os dois lados. A conversão fala exatamente do que nós já falamos antes. Eu me arrepender e eu crer. Ou seja, primeiro eu escuto o Evangelho, depois o Espírito Santo toca no meu coração e assim eu posso dar um passo de fé. Quando eu dou um passo de fé, acontecem aquelas coisas que nós falamos. A justificação, uma posição legal diante de Deus, a adoção, tornando-se um membro da família de Deus, e a santificação, que é um pouco do que a gente vai ver na próxima aula, que é um andar diferente do que eu andava, um andar diante de Deus. A partir disso, nós vamos ver aquele ponto que nós falamos da garantia de salvação, a perseverança dos santos, talvez como outro termo, que é a ideia de que se um dia o Espírito Santo selou o meu coração, se um dia o Espírito Santo entrou em meu coração, ele não vai sair mais, ele vai estar ali. E essa é a perseverança até o final dos meus dias, que é a morte. De novo, para o cristão, a morte é uma esperança, porque é aonde eu vou me encontrar com o Senhor. Quando Jesus é crucificado, existem dois ladrões, e um deles diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o que Jesus diz é: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa é a esperança do cristão, essa é a nossa esperança. Que quando a nossa vida aqui termina, a nossa vida eterna começa com o Senhor. Isso é o que nós vivemos, é por isso que nós vivemos, é para isso. Por fim, a última coisa de todas é a glorificação e receber um corpo da ressurreição. Olha o que diz 1 Coríntios 15:49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, ou seja, um corpo humano, carne e osso, assim como a gente teve, teremos também a imagem do homem celestial. Nós teremos um corpo renovado na eternidade. Nós teremos, de uma forma diferente, a eternidade para ser vivida. Agora, eu queria terminar essa aula, talvez, com uma pergunta fundamental. Que quando a gente olha, talvez, toda essa lista, a gente pensa, puxa, que coisas incríveis que Deus fez por nós. Como Jesus transformou a nossa vida. E a pergunta que é, quanto que a gente se importa com o perdido? Porque a morte, para o cristão, é uma alegria. A morte, para o incrédulo, ou aquele que não crê em Cristo, é uma condenação. Imaginar a eternidade inteira, aonde tem choro e ranger de dentes, aonde a ira de Deus se manifesta com toda a sua força, aonde para sempre não haverá mais esperança, a eternidade. Isso me dá um temor gigantesco de que o meu trabalho aqui não parou e não terminou e vai acabar só no final do meu último suspiro. Até lá, existem pessoas ao nosso redor
Talvez as pessoas que estão bem perto de ti, das paredes aí, os vizinhos, talvez pessoas que você conhece, que você já tem orado. E é por isso que a gente não pode parar. A gente não pode parar de compartilhar desse amor.